Olá, esse é o canal Inexploradamente. Hoje você vai ver que Uncharted, Indiana Jones, Múmia, todos esses filmes e jogos de aventura que a gente adora jogar e gosta de assistir, não passam de pequenas aventuras perto desse cara, que aconteceu na realidade, perto da aventura que ele fez, mesmo que não intencionalmente. Tá curioso, né? Então vamos à vinheta. Hoje a gente sabe, no cinema, filmes e livros e jogos, que aventuras são muito divertidas e que a gente consome normalmente. E que tem vários clássicos do cinema, como eu já citei anteriormente, como a Múmia, Indiana Jones, que são exemplos perfeitos desse tipo de aventura. Mas que impossível de ser feito na realidade, né? Bom, a parte do sobrenatural pode até ser, mas da aventura, isso nem de longe. E eu vou te mostrar como esse cara, Hans Staden, viveu uma gigante aventura, mesmo que não intencional. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal. Sua inscrição é muito importante pra gente, fortalece muito o nosso trabalho e faz com que a gente faça mais vídeos a cada dia. Valeu? Vamos ao vídeo! Quando a gente pensa em aventura, a gente já pensa em cenários sombrios, inexplorados, emocionantes. E foi exatamente o que esse cara passou. Passou muito. Hans Staden nasceu em Homburg, na Alemanha, em 1525. Ele era um mercenário, um cara que fazia trabalhos sujos, lutar, matar, etc., por dinheiro. Ele não estava satisfeito com a Europa mais, não via mais futuro naquele continente. Ele queria sair do continente. O que ele fez? Ele saiu da Alemanha, foi para a Holanda, quer dizer, Países Baixos, e foi para Portugal. De Portugal, ele entrou em uma tripulação naval, que era a única forma de você sair da Europa, né? Na época. Ou você ia para a Ásia, pela Rota da Seda, ou você saía pelos navios. Ele queria ir para a Índia. O subcontinente indiano estava sendo explorado à época. Era desconhecido para os europeus. Para os indianos, vem desde o século VII. Mas, para os europeus, era um lugar misterioso, com várias construções, várias místicas em cima daquele local. E ele queria explorar aquele local, ele queria viver ali. Só que ele entrou num navio que ia para a capitania de Pernambuco. E junto com a tripulação dele não, né, que ele não era capitão, mas junto com a tripulação, Hans Staden estava com vários degradados. O que seriam degradados? Seriam criminosos que foram condenados ao degredo, que era sair do reino, sair da metrópole e ir para a colônia, para povoamento, em troca da vida, né? Porque geralmente esses criminosos iam morrer, e eles iam pegar uma pena bem menor, que era só se mudar de local. E foi o que fizeram. Chegando lá, em 28 de janeiro de 1549, desembarcando do porto de Pernambuco, ele foi logo fazer o seu papel, que era recolher para o Brasil e para vigiar navios franceses, campanhas francesas, expedições francesas que se aliavam a indígenas rivais aos aliados do português ou para roubar o pau-brasil. Isso vai ser importante, mas um pouquinho mais para frente. Bom, quando chegou lá, nesse ano, ele se deparou com a revolta gigantesca. Revolta indígena gigantesca e africana. Que eles se revoltaram com seus senhores e fugiram para Igaraçu. Igaraçu fica perto de Olinda. 120 pessoas foram para Igaraçu. Desses 120, 37 pessoas eram escravizados. Escravizados eram africanos escravizados, né? E eles foram lá para se proteger e para atacar os portugueses. E o governador da época, Duarte Coelho, governador da Capitania Geral de Pernambuco, ele chega para Hans Staden, pede ajuda a toda a tripulação em que estava Hans Staden e foram para o ataque desses indígenas. E ele cita que foi um inferno,
porque os indígenas eles tacavam pimenta, eles pegavam a pimenta, pegavam a semente e raspavam nas flechas e jogavam. Quando caía ou matava alguém, a pimenta subia e era meio que um arma química, era um proto-gás de pimenta, tá ligado? E fazia isso. E como eles tinham conhecimento da flora local e principalmente da geografia local, era muito difícil de pegá-los. Só que eles começaram a cercar o local e até que não tinham comida ou água potável para ninguém, nem mesmo inclusive para os portugueses, que muitos morreram, além de flechas, né, de situações pela guerra, morreram de fome. Só que eles conseguiram derrotar os indígenas e eles foram premiados com isso. Só que esse prêmio não seria muito ajudando, não. Eles foram embora para casa. Quando eles foram embora para casa, navios franceses os encontraram e destruíram tudo. Destruíram quase o navio inteiro. Eles conseguiram meio que deixar o navio navegando, né, navegável e tal, mas eles perderam toda a comida e perderam toda a água do navio, fazendo aqui muita morte pelo navio. Mas eles conseguiram, o resultado conseguiu chegar em 8 de outubro daquele mesmo ano em Lisboa e fugir e saiu de Portugal. Foi rumo a Sevilha para fazer uma nova expedição, porque ele gostava muito, ele era um mercenário, a vida dele era fazer isso. E ele, de Sevilha, ele foi uma expedição para o Rio da Prata, que era no atual Uruguai ou na Argentina. Isso ainda é meio desconhecido. Era no Rio da Prata. Só que em Santa Catarina, o barco ele foi destruído, que teve um naufrágio e o pessoal da tripulação conseguiu sobreviver e foi para a margem foi para a praia, né? Só que, bom, eles não estavam só. A tripulação era grande, eram roupas pesadas, os militares que estavam na tripulação estavam com muitas roupas pesadas. Tinha um problemaço. As mulheres estavam lá sendo devoradas pelos mosquitos e os soldados também. Foi horrível. Eles ficaram lá 2 anos perdidos em Santa Catarina. Até que eles decidiram ir para Assunção, um grupo ir para Assunção, no Paraguai, no atual Paraguai, antigamente não existia Paraguai, e outro foi para São Vicente para poder fretar um navio para voltar à missão original, vamos assim. Foi o que eles fizeram. O Hans Staden estava no segundo grupo. Ele foi para São Vicente. Chegando lá, o Antônio Martins de Souza meio que obrigou o Hans Staden, contratou o Hans Staden para a proteção do Forte São Felipe da Bertioga. São Felipe da Bertioga era um forte que estava na faixa de Gaza, vamos dizer assim, do conflito entre Tupinambás e Tupiniquins, que eram 2 tribos rivais. Os Tupiniquins aliados aos portugueses e os Tupinambás aliados aos franceses. Tinha muita incursão, tanto dos Tupinambás para os lados dos Tupiniquins, nesse forte, e tanto dos Tupiniquins para o lado dos Tupinambás. Era uma guerra gigantesca. E, bom, o Hans Staden, ele era um artilheiro, ele estava fazendo a sua ronda, vamos dizer assim, normalmente, até que ele foi capturado pelos Tupinambás, até que eles ouviram gritos de ensurdecedores e eles foram capturados. Ele e mais 2 pessoas. Essas 2 pessoas vão ser importantes. Não que eles vão mudar alguma coisa, mas vai ser um exemplo muito triste que vai acontecer com... Enfim, voltando. Ele e mais 2 pessoas foram capturadas. Eles logo foram tirados a roupa dele. E, bom, eles sabiam que eles iam morrer, né? Normalmente. Mas ali eles ficaram meio que reféns. Eles não tinham como ser resgatados. Eles não tinham como fugir. E, voltando àquele dos franceses serem aliados dos indígenas, tinha uma expedição francesa para averiguar, para falar normalmente. E o Hans Staden começou a gritar para os indígenas que ele era um Mair. O que era o Mair? Mair é o que os Tupinambás diziam para os franceses, que eles eram Mairs, né? Que eles categorizavam Mairs como franceses e os Peró como portugueses. E o francês que estava
à frente dessa expedição, chegou para falar com o Hanstaden, ver mesmo se ele era um francês ou não. E o Hanstaden não falava uma palavra em francês. Ele era um alemão, sabia um pouco de português e espanhol, né, por convivência, etc. Mas não sabia nada de francês, era analfabeto. E o cara simplesmente disse pro chefe indígena que ele era um peró que era pra comer ele e tal, e foi. Que ele era um peró e que ele não tinha nada a ver com aquilo. E foram embora. Bom, foram amarrados uma corda no pescoço dele e foram dados alguns nós. Aqueles nós representavam o dia da execução deles. Cada nó representava uma lua. Então, X lua representava um nó. Mas, enfim, eles foram bem mimados pelos indígenas. Por quê? Porque você não entendeu por quê. Eles foram dados mulheres, foram dados frutas, comida de boa qualidade para eles ficarem bem tranquilos. Quando chegou o dia da execução do primeiro irmão português, bom, aconteceu um ritual antropofágico. E por que eles estavam mimando ele? Para a carne ficar boa e o espírito ficar contente. Eles não maltratavam os outros, né? Eles faziam normalmente. O que acontecia nesse ritual? O ritual era dividido em 3 partes. A primeira parte era a preparação do homem, do executado. A segunda era a execução e a terceira era banquete. Banquete pela execução, comida boa, né? Você não entender a comida boa que eles têm. Então, a primeira parte era o quê? O cara era passado penas de pássaros negros vestido até com cerimônia. A segunda parte já é o processo de execução. Ele era amarrado cordas em sua cintura e puxado nos pontos cardeais, né? Leste-oeste, norte e sul, e ajoelhado. O executor, ele vinha com seu manto de pássaros, inclusive tem um manto dele ainda preservado lá na Dinamarca, no Museu da Dinamarca, com penas de araras simbolizando uma coroa. Vai aparecer aí na tela. Eram madeiras de excelente qualidade. E ele descia o porrete. Ele falava algumas palavras para o executado. E o executado deveria respondê-lo, tá ligado? Ele deveria falar assim: minha tribo vai me vingar. Minha tribo me vingar. Ele gostava, o índio, pelo menos o nativo na época, ele respeitava esse ritual, tá? Ele não é que ele lógico que ele sentia medo, né? Deveria sentir medo, mas ele respeitava. O português não, né? O português ele não respeitava, não. Então o que acontece? Descia a marreta, né? Descia a clava e abria o cérebro do cara. Não que abria, não que saía o melado no crânio do cara. O cara que executou, ele tinha o direito de pegar a parte que é dele e comer primeiro. Depois de comida, aí começou. Eles fatiavam o cara em pequenos pedaços e selecionavam os pedaços para certas pessoas. Por exemplo, as genitálias ficavam com as mulheres mais novas da tribo. Bebês, as mães pegavam sangue, passavam na auréola do peito e botavam os nenéns para mamar. Por quê? Porque eles acreditavam que o espírito do guerreiro mais poderoso ia ser absorvido por essa tribo. Então, iam ficar melhores, mais fortes, mais rápidos, etc. E é assim que funcionava a época. Bom, o Randstad, ele viu isso e ficou desesperado. Porque, ele não queria que acontecesse com ele. Inclusive, ele foi forçado a comer um pedacinho do português que geraria uma doença para ele. Mas isso é mais pra frente. O cara... ele começou a ficar desesperado, os dois foram executados. E, o Randstad, ele falou: não, vocês não podem me comer, não podem me comer. Aí o indígena: por que não podem me comer? Porque, meu Deus, se vocês me comerem, o meu Deus vai chorar muito e vocês vão ser punidos. O meu Deus vai chorar muito. E, literalmente, nessa mesma hora, começou a chover. Na hora, começou a trovoar e chover. Os índios ficaram loucos.
E como eles são supersticiosos, principalmente eles respeitam demais essa questão da natureza e deidade, os indígenas libertaram o Hans Staden. Mas ele não saiu, porque ele ficou doente. Ficou 9 meses preso. Ficou 9 meses preso na tribo. Inclusive os portugueses já tinham dito que ele estava morto e meio que largou de mão. Quando ele foi libertado da tribo, ele voltou para a Europa e fez um livro chamado História Verdadeira e Descrição de uma Terra Selvagem, Nus e Cruéis, comedores de seres humanos, situados no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hansen, até os 2 últimos anos. Visto que Hans Staden de Homberg e Hans conheceu e por experiência própria, e agora traz ao público com essa impressão. Um pequeno título, bem sintético. Stones. E essa história é real, é aferida por todos os historiadores, não tendo nenhum tipo de exagero ou mentira. Aconteceu ipsis literis. Lógico que teve alguns, adaptações romantizadas ou até mesmo umas falhas de memória, mas ipsis literis aconteceu no sentido histórico. Esse livro, além de ser uma aventura fantástica, é um retrato da época das grandes navegações, é um retrato da época das descobertas da humanidade, das colonizações, e retrata muita coisa. Hans Staden, esse livro, ele foi feito por um colega do Hans Staden, que ele era analfabeto, ele não sabia escrever, não sabia ler nem escrever. Ele fez e foi publicado, é um sucesso de venda gigante. Então, além disso, cara é muito azarado, bicho. Esse cara é muito azarado, porque ele naufragou 2 vezes. Ele naufragou 2 vezes. Ele foi capturado por Tupinambás. Ele foi levado para a tribo, justamente do Cunhambebe, que era um guerreiro indígena gigantesco. O meu querido canibal, conhecido, Cunhambebe, ele era um indígena gago. Mas ele comeu 52 portugueses. Ele devorou 52 portugueses. Ele falava que ele era uma onça. Ele quando ia pra guerra, pra batalha, ele ia com 2 canhões nas costas, atirando. Esse cara é justamente para essa tribo. E ainda bem que Deus ajudou mesmo, porque senão ele estava morto. Mas então, ele sofreu 2 adaptações. A primeira, em 1971, Como Era Gostoso Meu Francês, e a segunda, em 1999, Hans Staden. Ele também foi largamente adaptado nos livros infantis, pois Monteiro Lobato, isso mesmo, o do Sítio do Pica-Pau Amarelo, via ele como um grande explorador nacional e real, porque, além disso, para incentivar as crianças a ler. Lógico, ele adaptou muito do livro original, só que tem várias passagens bem fiéis. Hans Staden é um cara que foi muito azarado, mas que deu muita sorte ao mesmo tempo. Uma grande aventura, mesmo que não intencional, um grande aventureiro. Bom, se você gostou do vídeo e quer mais desse tipo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo nosso. Sugere mais temas no comentário. E o que você acha desse Hans Staden? E assim, a gente vai continuar a explorar o inexplorável.